Você vai ver aqui. Ele foi preso na Europa depois de ficar 11 anos foragido. Mostrado em linha direta, Marcos José Rochinol Fernandes é acusado de ser um assassino perigoso. E ainda, identidade falsa. Um homem adota um novo nome para apagar um passado de crime. E também, tragédia beira-mar. Uma jovem estuprada e assassinada de forma brutal por 2 amigos inseparados. Tudo agora em linha direta. Primeiro dia de janeiro de 2002. Praia de Serinhaém, Pernambuco. Marcelo e Alan, 2 amigos inseparáveis, participam de um churrasco em família. A poucos quilômetros de distância, um homem socorre uma mulher que acaba de ser espancada e estuprada. Com ela, a lembrança da agressão. Ela foi drogada, ela foi espancada, ela foi currada e posteriormente ela foi morta por instrumento contundente, que foi uma chave de boca dessas próprias que desencaixam os pneus. A mulher está em estado de choque e não consegue dizer uma única palavra. Houve a vontade de todos de participarem do crime de estupro. E depois de terem consumado essa violência, tinham que eliminar a vítima para que ficassem impunes a esse primeiro ato. A vítima era Maria Carolina Diniz, a Carol. Veja quem era a Carol. Aos 31 anos, Carol é virgem mesmo depois de terminar um noivado de 6 anos. Muito religiosa, ela pensa em encontrar o homem de seus sonhos e escreve uma carta para ele. Ela tinha um objetivo, né? Ela queria casar casar virgem, ser só de uma pessoa. Carol trabalha como engenheira química no Instituto Tecnológico de Pernambuco, ITEP. Violentada, Carol não resistiu aos experimentos e morreu. Os acusados do crime eram amigos inseparáveis. O sargento bombeiro Alan José Carneiro de Holanda Filho e o contador Marcelo Rodrigues Barreto. Carol estava hospedada na casa de praia de Marcelo, irmão de uma amiga, onde resolveu passar o Réveillon. No primeiro dia do Ano Novo, ela encontrou a morte. O motivo do crime, até hoje é um mistério. Os autos, por si só, ainda não conseguiu demonstrar a motivação. Mas tudo nos leva a crer que partiu de algo relacionado à vontade, ao interesse do Marcelo, ou do Marcelo e do Alan, o interesse sexual em Carol. Um terceiro acusado do crime, o caseiro Genivaldo José dos Santos, conhecido como Ivari, está preso. Ele confessa ter testemunhado o crime. Alan derrubou ela no chão. Aí tirou a roupa dela e Alan foi. Estrupou ela. Aí Alan estrupou, depois de Alan foi Marcelo. Ela levou pra minha praia, chegou lá, deixou ela lá. Aí Marcelo voltou pro carro, pegou uma chave, tipo L, e deu na cabeça dela. Umas 3 vezes. Depois de estuprar Carol, Marcelo e Alan voltam para casa e comemoram um novo ano. Vamos voltar no tempo para ver como tudo aconteceu até o dia do crime. Carol e Juliana trabalham juntas. As 2 amigas combinam passar um feriado na casa de praia de Juliana, em Barra do Serinhaém. Esta é a casa de Juliana, na praia de Averumar, em Serinhaém, sul de Pernambuco, a 100 quilômetros do Recife. Que sorte você encontrar essa menina. 18 de novembro. Carol escreve um bilhete e coloca dentro de uma garrafa. Ela tem esperança de que em algum lugar do mundo um pretendente leia a mensagem e venha buscá-la para casar. Ela ia jogar para ver se encontrava a alma gêmea dela. Na praia, Carol lança a sorte mas o mar rejeita o pedido. Ela tinha aquela formação de seguir todos os rituais. Eu vou namorar, eu vou noivar, eu vou casar.
E assim, ela jamais seguiria outro caminho. De cada 4 mulheres hoje no Brasil, uma mantém aí a virgindade, ou se mantém virgem até o seu casamento. Isso acontece basicamente hoje no país por questões pessoais, por questões religiosas, por questões às vezes familiares, da educação da família. Então a gente sente que, apesar, né, da precocidade, da perda da virgindade hoje, a gente tem um grupo que se mantém virgem aí até os 25, 26 anos de idade. 28 de dezembro. Carol completa 31 anos. Cheia de esperanças para o ano novo, ela reúne todos os amigos para festejar. Quando eu falei com ela no aniversário dela, ela falou: Luiz, a gente vai entrar 2002 arrebentando. No auge da felicidade, Carol quer continuar a comemoração. Ela marca um encontro com os amigos para o dia seguinte. Ela inventou de ir para um restaurante e chamar os amigos, vários, de trabalho, amigos de escola, tudo, e ninguém foi. E que pariu, só foi eu, uma colega minha e umas 4 ou 5. Ela estava bastante triste. Ficou triste porque os amigos que ficaram de ir no dia 29 não foram. Carol tinha combinado de passar o Réveillon com a família na casa de uma das irmãs. Mas, para surpresa de todos, na última hora, ela mudou de ideia e pediu a Juliana para ir até a sua casa de praia. Carol estava frustrada com a ausência dos parentes e amigos na festa de seu aniversário, realizada no bar. Para mim foi até surpresa saber que ela tinha ido para Serenhaí, porque ela não tinha comentado nada comigo, que ia passar o ano novo fora. 30 de dezembro. Carol e a sobrinha chegam à praia. Na casa da amiga Juliana estão a mãe e o noivo de Juliana. E ainda o irmão de Juliana, Marcelo, com a mulher e a filha de 1 ano. Apesar de ser amiga de Juliana desde os tempos de faculdade, Carol não conhecia o irmão dela, Marcelo. O sargento bombeiro Alain José também tinha casa na mesma praia. Alain era pai de um menino, a mulher dele estava grávida de 8 meses. Marcelo e Alain eram amigos de infância e conhecidos na região. Esses 2 agressores, tanto o contador quanto o bombeiro, eram conhecidos na área como pessoas um pouco agressivas, principalmente o contador. 31 de dezembro. A sobrinha de Carol vai para a casa de outra amiga. Carol ajuda nos preparativos para a festa. À noite, a família de Juliana vai para a casa de Alain. É a primeira vez que Carol encontra o sargento Alain José e o caseiro Ivar. Solteira entre tantos casais, Carol é a única que se veste de preto. Ela parece estar de luto e é a única do grupo que ainda é virgem. Essa casa aqui é a casa da família do Alain, que é do Alain. Ela passou aqui, segundo teve comentários nos autos, que ela passou um pouco tristonha, sem ambiente, conversando mais com a Juliana, o namorado, e a mãe de Juliana. O que aconteceu entre Marcelo e Carol é um mistério. Procurados por linha direta, os convidados da festa de Réveillon não quiseram dar entrevista. Depois da meia-noite, Carol saiu com Juliana e o noivo para visitar a sobrinha. Na manhã seguinte, Carol acordou cedo. Era o dia do crime. Tudo leva a crer que havia algo diferente entre o Marcelo e a Carol. Né? Mas assim, a gente não sabe se o Marcelo já havia tentado, já havia sediado na noite anterior, se o Marcelo tentou ter alguma coisa com a Carol na noite de Réveillon e não conseguiu. Ele era casado, a esposa dele devia estar lá. Então jamais ia acontecer algum envolvimento. Ela jamais se envolveria como casada. 1º de janeiro de 2002, 9 horas da manhã. Carol ajuda a mãe de Juliana na limpeza da casa. Depois de providenciar carvão para um churrasco, Marcelo e Alain, mais o caseiro Ivar e um irmão de Alain, vão beber num barzinho. Foi aqui que eles estavam sendo servidos, inclusive aqui na beira-mar, que eles colocaram a mesa aqui na beira do mar. Carol, mais uma vez,
tenta jogar uma mensagem em busca do homem dos seus sonhos, para quem ela se guardava virgem. Para a decepção de Carol, o mar rejeita a garrafa. Então ela pegou a garrafa, voltou e guardou lá na casa de Juliana. Depois que ela deixou a garrafa, ela foi caminhando sozinha, foi dar a caminhada dela. Ela passou daqueles bares. Quando ela voltou, encontrou com o Marcelo, o caseiro Ivar, Alan e o irmão dele nos bares. Vem cá! Vem cá! A partir de agora, tudo o que aconteceu foi testemunhado pelo caseiro Ivar. Ele se entregou à polícia e está preso, acusado de ser cúmplice do estupro e assassinato de Carol. Ivar participou da reconstituição do crime. Vê. Aí ela vem na mesa. Aí Marcelo pergunta a ela, você veio de quê? Eu vim sozinho de casa. Tá ali mais quem? Tá só. Aí perguntou que tá com ela tava à noite. Não, tava comigo, eu fiquei sozinho. Boa noite. Estranhamente, Marcelo exige saber com quem Carol passou a noite. Ele se descontrola e agride Carol. Aí ele pegou, começou a discutir e meteu a mão na cara dela, no olho dela. Marcelo vai atrás de Carol. Preocupado com a segurança da jovem, um guarda municipal se aproxima, mas é barrado por ela. Quando eu fui chegando assim, eu disse, rapaz, que confusão é essa aí? Que confusão é essa aí? Houve justamente uma discussão entre o Marcelo e a vítima. E houve um guarda municipal, que a testemunha está viva ainda, né? E foi interferir, ele disse, não se envolva, que é questão de família. Então o guarda recuou. 20 minutos depois, Alan e o caseiro Ivar deixam a praia de carro e encontram Marcelo e Carol numa rua próxima. Eles obrigam a jovem a entrar no carro. Aldemir, que bebia com eles no bar, voltou para casa. Marcelo e Alan botou ela a fora do carro, na força. Ela perguntou, o Marcelo, você freguou comigo? Ela fez, a Marcelo disse, você vai ver que eu freguei com você. Segundo Ivar, Alan vai em direção a uma praia deserta. Depois de dopar Carol com lança-perfume, eles a obrigam a saltar do carro. Alan é o primeiro a atacar Carol. Logo seguido por Marcelo. Carol, 31 anos, perde a virgindade vítima de um estupro. Mas como Ivar, segundo os autos, ele diz que não teve condições, então Marcelo foi de novo. Depois de feito isso, eles colocaram a roupa dela, levaram ela para ali, para a beira da praia, certo? Marcelo não se contenta em estuprar Carol. Com uma chave de roda, ele golpeia de forma brutal a cabeça da vítima. Marcelo voltou pro carro, pegou uma chave, tipo L, e deu na cabeça dela. Umas 3 vezes. Deu nela e jogou a chave de roda dentro d'água, na beira da praia. Aí todo mundo se embora. Depois de passar em casa, Marcelo volta ao lugar do crime. Ele traz a garrafa que guardava os sonhos de Carol e deixa ao lado dela, que agoniza. Até hoje ninguém conseguiu explicar por que Marcelo atacou Carol com tanta violência, uma jovem que ele mal conhecia. Ninguém entendeu também porque o sargento Alan ajudou o amigo a cometer um crime tão bárbaro. Isso numa cidade ou numa região em que o machismo ainda é muito importante, o comportamento cultural, né, o homem tem que ir lá, tem que provar uma série de coisas, isso pode de alguma maneira ser mais um fator que contribui aí para a questão do estupro. O fato da mulher dizer não, falar, esse é um limite e eu não quero fazer isso, né, talvez tenha funcionado até como uma espécie de um fator que aguçou a vontade deles. Eles quiseram provar que eles podiam e, enfim, não mediram consequências para seguir em frente, né? É um absurdo, mas essas coisas acontecem. Carol foi socorrida ainda com vida, mas morreu depois de passar 8 dias em coma. As testemunhas temiam denunciar os acusados. O dono do bar onde eles estavam antes do crime foi assassinado na véspera de depor a polícia. Todas elas estavam intimidadas, não só porque receberam ameaças, mas também porque ouviram dizer que outras testemunhas teriam sido ameaçadas. Até mesmo a delegada que investigava o caso foi ameaçada de morte. Veja a declaração que ela deu na época. Já houve uma ameaça por telefone
no mês de abril, maio mais ou menos, eu sei exatamente a data, por telefone, dizendo que iam me matar. Marcelo e Alain foram presos 6 meses depois do crime. Eles participaram de uma cariação com o Ivar, mas os 2 amigos foram soltos por ordem judicial. Eles negam qualquer participação no crime. Em outubro do ano passado, a justiça decretou a prisão preventiva de Alain José e Marcelo. Os 2 amigos inseparáveis fugiram. Para o Corpo de Bombeiros, Alain abandonou o emprego e é considerado um desertor. O caseiro Ivar continua na cadeia. Parentes e advogados de Marcelo e Alain foram procurados por linha direta, mas se negaram a dar entrevista. Maria Carolina Diniz a Carol, 31 anos, uma jovem recatada à espera de um príncipe encantado. Morta à beira-mar no dia 1º de janeiro, dia em que todos fazem planos para um futuro melhor. Para mim ela não aconteceu, foi um sonho, a qualquer hora pode ela chegar. Para mim é uma viagem que ela fez e pode voltar. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Marcelo Rodrigues Barreto e Alain José Carneiro de Holanda Filho, ambos com 26 anos, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Vamos para o próximo caso desta noite. Primeiro crime. Luciano atira para matar. Segundo e terceiro crimes. Luciano esfaqueia para matar. Quarto crime. Luciano atira e esfaqueia para matar. Ele vai responder perante as 3 comarcas pelos crimes praticados em cada uma delas, podendo a pena, nesse caso, ultrapassar a 40, 50 anos, por serem homicídios, ao que tudo indica, qualificados. Ele tem essa postura de tentar eliminar tudo que tiver no caminho dele, que ele imaginar. O pior é isso. Este homem é acusado de 4 assassinatos. Em 8 anos, Luciano, primo Chaves, matou 4 inocentes pelo mesmo motivo. Ele não suportava ser rejeitado. Para a justiça, Luciano é um criminoso frio e cruel. Veja o que a testemunha de um dos crimes ouviu ele dizer. Ele falou assim, não tem nada melhor do que matar a pessoa. Ele falou assim, o ser humano. Ele falou assim, mesma coisa que você está matando um porco. Aí foi quando todo mundo começou a ficar com medo dele. Bonfinópolis, Minas Gerais, novembro de 1993. Luciano acusa um agricultor de roubar sua namorada. Geraldo se mete na briga e se torna vítima. Ele chegou e colheu a vítima pelas costas, desferiu um tiro contra ela, também sem nenhum motivo aparente, e depois também ele fugiu do local e o processo corre a revelia dele. O agricultor Geraldo Monteiro morreu. 8 dias depois do assassinato, Luciano se apresentou na delegacia e entregou o revólver usado no crime. Alegou legítima defesa e ficou em liberdade. Luciano decidiu ir morar numa cidade onde ninguém o conhecia. A escolhida foi Ibirité, a 30 quilômetros de Belo Horizonte. Luciano começa a namorar Arlinda. Patrícia, que é amiga dela, testemunha o temperamento violento dele. Sentindo-se rejeitado e com ciúme, Luciano ameaça matar a namorada. E a Patrícia, uma das vítimas, estava lá no local, então ela presenciou. E ela contou para o Wellington, que era seu namorado. Então, o que consta é que o Wellington procurou o Luciano mais tarde para poder saber o porquê, né, que ele teria ido lá armado de uma faca. Wellington foi 2 vezes à casa de Luciano para conversar sobre a ameaça, mas não o encontrou. Segundo a acusação, isso foi o suficiente para Luciano arquitetar um plano traiçoeiro. 12 de outubro de 1996. Luciano espera o momento em que as vítimas estão indefesas. Ele entra na casa por um lugar inesperado. Luciano ataca o Wellington.
seguida, é a vez de Patrícia. Ao todo foram 50 facadas. E ele alega que ele matou a Patrícia para que ela não servisse de testemunha dele. Quer dizer, ele não teria nenhum motivo assim contra ela, não teria nada contra ela. Mal conhecia ela, segundo as alegações dele e as alegações da mãe dela. No próximo bloco, Luciano é preso, foge da cadeia e volta a matar. E veja também, foragido da justiça brasileira, é preso na Europa. E estes são os foragidos mostrados no programa de hoje. Luciano Primo Chaves, Marcelo Rodrigues Barreto e Alain José Carneiro de Holanda Filho. Em 3 anos, Luciano já tinha cometido 3 assassinatos. Depois de matar o Wellington e Patrícia, ele fugiu para uma cidade vizinha, Igarapé, que fica a 50 quilômetros de Belo Horizonte. No dia seguinte ao assassinato, a polícia encontra Luciano. Ele está com a faca do crime. Tenta reagir, mas é preso. Ele prestou depoimento em juízo, confirmando todos os fatos e, inclusive, ele falou que não se arrepende de ter cometido os crimes, que para ele é aquilo mesmo que ele teria que fazer. E alega também que ele não tinha nenhuma desavença com nenhum dos dois. Ele fala que não tinha, mas que ele queria realmente era ter resolvido a questão daquela forma. Em fevereiro de 1998, Luciano fugiu da cadeia e foi morar com os pais em Igarapé. Para tentar apagar o passado, ele adotou um outro nome, Giovanni. Os pais dele participaram da mentira. Apareceu a mãe dele, que se dizia tia, e falou que era sobrinho dela. E apresentou ele como Giovanni, meu sobrinho Giovanni. Aí começou a frequentar o bar do meu pai, fazer amizade. Aí foi ficando amigo de todo mundo e começou a trabalhar com meu pai. Este era o bar do Amado, que ficava próximo à casa de Luciano. Amado, dono do bar, é muito querido na comunidade. Ele também trabalha com serviços gerais. Os pais de Luciano o apresentam a Amado. A mãe dele mesmo que pediu. Falou que ele estava desempregado e estava precisando. Falou que ele era muito trabalhador, direito. Aí meu pai foi e deu serviço para ele. Logo, Luciano se mostra um bom profissional. Chegava de manhã, não enrolava, fazia o serviço e bem feito durante o dia todo, entendendo? E todos os serviços que ele fez para mim ficaram super perfeitos. Eu nunca pude reclamar dele de nada, entendeu? Então, assim, é uma pessoa assim, um profissional, para mim, nota 10. Luciano participa de churrascos e frequenta a casa de Amado. Aos poucos, Luciano ganha a confiança dos moradores do bairro. Você conversar com ele era excelente para a pessoa que ia conversar. Não parecia o que era. Que ele era essa pessoa assim. Todos acreditavam na mentira contada por Luciano. Ele se chamava Giovanni e era um cidadão acima de qualquer suspeita. Mas a tranquilidade não ia durar muito. Logo, Luciano conheceu Lucilene. Lucilene mora atrás da casa de Luciano. Ela é casada. Mesmo assim, Luciano resolve conquistá-la. Como se os dois estavam afim. Não é pra falar só um não, que ela ficava de lá também mexendo com ele, então estava afim. Aí foi onde começou o envolvimento dos dois. Aí ele começou a pular o muro, aí na casa da menina, enquanto o marido dela não estava em casa. Luciano espera que o marido de Lucilene saia. Os dois começam a ter um caso. O marido da Lucilene sabia, mas deixou pra lá também. Não brigou nem nada não. Amantino, pai de Lucilene, não simpatizava com Luciano e tentou impedir o caso da filha. Nesse momento, a máscara de bom moço de Luciano começou a cair.
Bar do Amado. Amantino, bêbado, diz para Luciano que não vai permitir que ele fique com Lucilene. Luciano se enfurece e avisa. Vai fazer uma besteira. Ele pega uma arma em casa. Ao encontrar com a mãe, Luciano anuncia o crime. Aí nisso que subiu a rua, aí a veia gritou, falou assim: ô gente, socorre lá com o Luciano, lá vai matar o seu Amantino. Luciano espanca Amantino. Amado e os filhos dele chegam e apartam a briga. Amado levou Luciano para o seu bar e tentou acalmá-lo. Depois de tomar outro conhaque, Luciano fez uma revelação surpreendente. Ele disse que gostava de matar. Aí ele bebeu esse conhaque, virou de uma vez e falou assim: ó gente, matar um homem é a mesma coisa de matar um porco. Ele falou assim: quanto mais você corta, mais dá vontade de cortar, porque a carne é macinha. Aí foi onde ele começou a mostrar a cara dele, que aí já começou sempre. Aí já começou a brigar direto com essa Silene. Uma semana depois, Luciano voltou a atacar. Ele descobriu que a mãe de Lucilene também era contra o namoro e decidiu acertar contas com toda a família da namorada. Ele falou assim: ó, eu vou ali, que eu vou acertar as contas com aquele vagabundo do seu Amantino. Amado e a família pedem que Luciano não cometa uma loucura. Mas ele segue em frente. Nós só falou com ele assim: você vai acabar com a sua vida. Aí ele falou assim: ah não esquenta não, que a minha vida já está acabada há mais de 10 anos. Furioso por se sentir rejeitado, Luciano atira várias vezes nas casas de Lucilene e de Amantino, o pai dela. Aí ele gastou umas 25 munição na casa, furou a porta, as paredes, aí uma bala entrou e acertou a Lucilene na perna. Aí a polícia veio, e nisso que a polícia veio, ele correu, entrou pro meio do mato. A polícia demorou 3 meses para prender Luciano e o levou para a cadeia da cidade de Ibirité. Enquanto Luciano estava preso, a mãe dele revelou toda a verdade. Falou que ele era filho dela e era fugitivo, já tinha cometido os crimes lá em Ibirité. 2 meses depois, Luciano foge da cadeia e volta a morar com os pais como se nada tivesse acontecido. Todos já sabem que ele é um assassino perigoso e que Giovanni é um nome falso. Mas todo mundo ficou com medo dele, todo mundo continuou como se nada tivesse acontecido. Mas nem todos pareciam ter medo de Luciano. Amado, dono do bar, continuou a arranjar trabalho para ele. Foi nessa época que Luciano conheceu Maria Aparecida, a filha mais velha de Amado. Recém-separada do marido, ela tinha se mudado para a casa do pai. Luciano fica íntimo de Maria Aparecida. Eles começam a namorar. Ela começou a namorar com ele por esse ciúme no marido dela, no ex-marido dela. Porque ela já sabia que o Luciano era bravo, o Giovanni era bravo. Então ela deve ter imaginado, pelo menos ele vai dar uma lição no outro, né? Depois de 1 mês de namoro, Maria Aparecida quis terminar com Luciano. Motivo, ela estava se reconciliando com o ex-marido. Mas Luciano, como sempre, não aceitou ser rejeitado. Aí ela falou que ele pegou uma faca e ameaçou ela. Com uma faca, Luciano ameaça matar Maria Aparecida. Em instante. Com medo, Maria Aparecida tenta fugir. Eu falei com a mãe, eu falei: mãe, eu tô pressentindo que o Giovanni vai aprontar alguma coisa. E ainda, ela esperou 11 anos pela prisão do assassino da filha. Acho que minha filha agora tem paz. E estes são os foragidos mostrados no programa de hoje. Luciano Primo Chaves,
Marcelo Rodrigues Barreto e Alain José Carneiro de Holanda Filho. Assustada, Maria Aparecida foi morar com outra irmã no bairro mais afastado da casa de Luciano. Mas Luciano não se conformou com a separação. Ele voltaria a matar. Março de 2001, noite do crime. Luciano janta na casa de Amado, o pai de Maria Aparecida. Em seguida, sai para matá-la. Falou assim, eu vou dormir mais cedo, que amanhã nós temos que trabalhar cedo, começar cedo, então eu tô descansado. Armado, Luciano vai à casa da irmã de Aparecida. É mais um acerto de contas. Eu falei com a mãe, falei assim, mãe, eu tô pressentindo que o Giovanni vai aprontar alguma coisa. Aí a minha mãe falou assim, deve ser boba, o senhor não vai fazer nada não. A mãe tem muita consideração pelo seu pai. Maria Aparecida, o ex-marido e a irmã dela ficam em pânico. Luciano invade a casa e rende os três. Luciano aponta o revólver para a cabeça da irmã de Maria Aparecida. Aí quando veio e colocou a arma na minha cabeça assim, eu acho que ele ia tirar. Nisso aí eu acho que ele estava tão tonto que a arma foi e desceu. Bêbado, ele acerta as pernas da jovem. Eu falei! Mesmo assim, ela consegue fugir. O ex-marido de Maria Aparecida consegue pegar o filho e fugir. Luciano se aproxima da ex-namorada. São 6 facadas. Maria Aparecida está morta. Procurado por linha direta, Amado preferiu não dar entrevista. A família de Maria Aparecida quer justiça. Eu penso que é uma coisa assim muito triste, né? Mas como se diz, né? Ela já sabia de tudo, evitar ela podia. Só que ela não quis, né? Porque ela era mais velha. Sempre trabalhou, ajudou a sustentar a casa. Ela cuidou de nós tudo como filho. Nós era tudo mais novo e ela que tomava conta de nós. Ela era muito boa, nossa. Não tinha nem como falar. Todo mundo gostava dela, as pessoas que conheciam ela. Porque a gente fica pensando assim que a gente nunca realmente conhece as pessoas que convivem com a gente, né? Entendendo? Porque é inimaginável para mim saber que ele poderia fazer um tipo de coisa assim. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Luciano Primo Chaves, 30 anos, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Este casal sobreviveu a uma tragédia. Jair e Lúcia foram enganados por um jovem que se dizia um amigo da família. Primeiro ele ganhou a confiança de todos, depois matou a filha deles. Agora, 11 anos depois desse crime, Marcos José Ruchinol Fernandes foi finalmente preso. Ele estava vivendo em Portugal e só foi capturado porque cometeu um novo crime. Mas eu fiquei satisfeito de saber que a sociedade está livre da presença de um elemento dessa periculosidade. Haja visto o que ele fez no Brasil e o que ele fez lá. Segundo a acusação, Marcos José Ruchinol Fernandes tinha 19 anos de idade quando planejou a morte da família Brincas, em 1994, no Rio de Janeiro. Um colega de faculdade, Carlos Henrique da Silva Fialho, participou do crime e também já está preso. A dupla queria ficar com o seguro de vida da família, que tinha sido falsificado por Ruchinol. No momento da execução, Aline, 10 anos, filha do casal Brincas, morreu. Os pais dela sobreviveram, mas até hoje guardam as cicatrizes da tragédia. Ele perdeu a visão de um olho e a mulher ficou paraplégica. Ele destruiu a minha família, ele tirou minha filha, me meteu numa cadeira de roda. O sofrimento é grande pela perda da minha filha e o sofrimento grande por viver numa cadeira de roda. Procurado pela polícia brasileira, Marcos José Ruchinol fugiu para Portugal, onde moravam os avós dele. Ruchinol foi preso na cidade de Grândola, em Portugal, mas por um outro crime.
Ele é acusado de matar 2 policiais que o abordaram perto de um bar em Lisboa. Rouxinol achou que os policiais iriam prendê-lo por causa do crime cometido no Brasil. Mas a ação da polícia era apenas uma abordagem de rotina. Rouxinol estava armado com uma pistola e atacou os policiais quando eles lhe pediram um documento de identificação. Em seguida fugiu. Uma grande ação policial foi montada para capturar Rouxinol. Em menos de 24 horas ele estava preso. Dentro da casa, Rouxinol guardava um arsenal de guerra. A polícia acredita que ele deva estar ligado ao tráfico internacional de armas. Rouxinol está preso em Sintra, perto de Lisboa, onde vai aguardar o julgamento pela morte dos policiais. Por ter dupla nacionalidade, ele não pode ser extraditado para ser julgado no Brasil. Se for condenado em Portugal, ele pode até pegar 25 anos de cadeia. E dure bastante dentro dessa prisão, para ele ter tempo de aprender a pensar em tudo que ele fez. Acho que a minha filha agora está em Paris. Linha Direta volta na próxima quinta-feira, logo depois de A Grande Família. Boa noite e até lá.